Ah, imagina um cenário legal, assim, mas de proporções puramente cósmicas. Tipo gigante mesmo, né? Exato, gigante. Um tribunal onde o júri é composto por milhões, talvez, sei lá, bilhões de seres celestiais. O juiz não é outro senão o próprio Criador do universo. Uhum. O peso disso já é absurdo. Demais. E a evidência que é apresentada ali contra os réus não é baseada em testemunhos falhos ou naquelas memórias que a gente esquece com o tempo, sabe? É, a memória humana é bem frágil. Pois é, mas ali é um registro infalível. É tipo uma reprodução fotográfica exata de cada pensamento, cada palavra sussurrada e, olha, cada segundo vivido. É uma imagem que instiga muito e, para ser totalmente honesta, assusta um pouco também. E é exatamente esse nosso ponto de partida hoje. Com certeza. É um cenário que desafia totalmente a nossa compreensão normal de justiça, né? E de tempo também. Porque estamos lidando com realidades invisíveis, mas que trazem consequências eternas para cada um de nós. Falou tudo. E antes da gente dar o próximo passo, eu quero deixar uma saudação muito calorosa e super especial aos ouvintes do canal Voz do Remanescente, que sempre nos acompanham nessa nossa análise profunda. Um abraço especial para essa audiência incrível. É um privilégio enorme explorar temas tão monumentais com o público que tem uma busca tão sincera pela verdade. Nosso mergulho de hoje foca no capítulo 28 do clássico O Grande Conflito, que é intitulado O Grande Juiz Investigativo. Um capítulo pesadíssimo, no bom sentido. Nossa, muito. E a nossa missão aqui não é só repassar, tipo, um cronograma teológico frio, sabe? Mas é entender as engrenagens desse tribunal celestial que a pena inspirada descreve e decifrar como essa realidade tem que obrigatoriamente transformar a nossa vida prática hoje. É, e para que essa transformação aconteça de verdade, o primeiro passo é a gente posicionar a câmera no lugar certo, por assim dizer. Como assim? Bom, o texto base que o espírito de profecia usa para desenhar toda essa cena está lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, e a primeira grande quebra de paradigma aqui, na verdade, é geográfica. Ah, a questão de onde isso está acontecendo. Exato. Lá no século XIX, especialmente durante aquele grande despertar religioso que antecedeu 1844, muitos estudiosos leram as profecias sobre a purificação do santuário. E fizeram uma dedução lógica, né? Só que incorreta. Isso, eles pensaram, bom, o santuário de Deus agora é a terra. Logo, a purificação do santuário significa que Jesus vai voltar para purificar a terra com fogo. Nossa, e foi isso que gerou aquele famoso movimento milerita e a grande decepção, certo? Precisamente. As pessoas estavam esperando um evento visível, tipo um fim do mundo literal, mas a profecia apontava para algo que estava acontecendo totalmente fora do nosso radar atmosférico. É isso aí. A profecia dos 2.300 dias não apontava de jeito nenhum para o retorno físico de Cristo à Terra, mas para uma transição no ministério dele lá no céu. Certo. O texto de Daniel descreve o ancião de dias, que é Deus o Pai, tomando o seu lugar num trono de chamas de fogo. E então Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote, entra no lugar santíssimo desse santuário celestial. Para iniciar aquela fase final da obra mediadora dele, né? Perfeito. É o início formal do juízo investigativo e, milhões de anjos estão ali presentes. E eles não estão ali só como espectadores comendo pipoca, sabe? Eles são testemunhas ativas de todo esse processo. Caramba. Mas olha, certo, vamos desvendar isso um pouco melhor. Porque a ideia de um tribunal traz imagens muito específicas, muito humanas para nossa mente. É, a gente pensa logo em juiz de toga, martelo. Exatamente. Em um tribunal humano, a gente precisa de um juiz de provas, de testemunhas, pura e simplesmente porque o juiz humano não sabe o que aconteceu, né? Ele precisa descobrir a verdade dos fatos. Mas se a gente está falando de um Deus que é onisciente, que sabe o fim desde o princípio, que conhece, até aquela intenção mais oculta no fundo do coração de uma pessoa... Aonde você quer chegar? Porque ele precisa abrir livros e conduzir toda uma investigação diante de milhões de anjos. Quer dizer, quem ele está tentando convencer, afinal? Olha, essa é, sem dúvida, a pergunta mais fascinante sobre todo esse processo.
E a resposta revela o cerne absoluto do caráter de Deus. É mesmo? Sim, porque o juízo investigativo não existe para que Deus descubra quem é digno da salvação. Ele já sabe disso muito bem. O juízo existe para o benefício do universo não caído. A gente tem que lembrar que é um grande conflito em andamento. Ah, sim, o conflito cósmico. Exato. A acusação original de Satanás era de que Deus é um tirano, de que as leis dele são injustas, impossíveis de serem guardadas e de que ele é, tipo, arbitrário em decidir quem salvar ou quem condenar. Entendi. Então o tribunal é, na verdade, um baita exercício de transparência cósmica. É exatamente isso. Deus abre os registros para que todos os seres celestiais possam ver com clareza absoluta que ele é perfeitamente justo ao perdoar uns e ao condenar outros. Faz todo sentido. O universo inteiro precisa estar totalmente convencido de que o pecado foi tratado de forma justa, para que a rebelião nunca mais, em hipótese alguma, se levante de novo. É Deus submetendo o seu próprio julgamento ao escrutínio das suas criaturas. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Não é um Deus burocrata lá verificando papéis e carimbando processos. É um Deus que se faz vulnerável para provar sua integridade. Uma visão muito mais bonita, né? Muito. Mas aí a próxima pergunta lógica que me vem é: quem está no banco dos réus? Porque se a humanidade inteira for julgada de uma vez só, essa fila ia ser simplesmente interminável. Mas a pena inspirada é muito cirúrgica ao definir o escopo desse julgamento. Sim. O texto deixa claríssimo que o juízo investigativo foca exclusivamente no povo professo de Deus. Só neles. Só. Ou seja, apenas aquelas pessoas que, em algum momento de suas vidas, aceitaram a Cristo e tiveram seus nomes registrados no livro da vida. Ah, entendi. E os ímpios? O julgamento dos ímpios, que são aqueles que nunca professaram seguir a Deus ou que rejeitaram ele abertamente, é um evento totalmente distinto que ocorre só 1000 anos depois. Ah, faz sentido. É como o apóstolo Pedro escreveu, né? O julgamento começa pela casa de Deus. O que me impressiona muito é a ordem metodológica disso tudo. A sequência, né? Isso. O texto menciona que o processo começa com os mortos, partindo das primeiras gerações que viveram na Terra. E aí vai avançando século após século, examinando ali caso a caso, até chegar aos vivos. Não é tipo uma auditoria de nações ou de igrejas inteiras. É uma análise muito individual, intransferível mesmo. E o propósito principal dessa análise minuciosa é distinguir a verdadeira fé daquela falsa devoção, sabe? Aquela coisa mais superficial. Aquela religiosidade de fachada. Exatamente. O céu está ali verificando quem, de fato, permitiu que a graça operasse uma transformação real de caráter e quem estava só usando o nome de Deus como um verniz cultural. O que nos leva direto para o mecanismo das provas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, mas também meio assustadora. A mecânica celestial que a pena inspirada descreve é quase avassaladora. É forte mesmo. O texto diz, abre aspas, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E usa uma analogia que, honestamente, me deixa sem fôlego. Afirma que o caráter humano é reproduzido nos livros do céu com a mesma precisão infalível de uma chapa fotográfica. É a imagem de um registro que não mente, não aceita suborno e que de jeito nenhum pode ser manipulado. E a revelação nos mostra que existem categorias bem específicas nesses registros lá no céu. Como assim, categorias de livros? O primeiro é o livro da vida, que a gente já mencionou, né? Onde estão os nomes daqueles que entraram para o serviço de Deus. Mas tem um segundo livro que é muito especial, que é chamado de livro memorial. Tá, e o que vai registrado nesse livro memorial? Porque a palavra memorial, pelo menos para mim, geralmente remete a grandes monumentos ou, sei lá, feitos heróicos. A gente tende a pensar nisso. Mas se a gente conectar isso à natureza profunda de Deus, o que a gente vê é muito comovente. O livro memorial não registra só os grandes martírios ou feitos públicos gigantes. Não. Não, ele imortaliza as coisas que o mundo simplesmente ignora, tipo as lágrimas derramadas em intercessão por um familiar, as tentações que a pessoa resistiu no mais absoluto silêncio, sabe? Nossa. Cada palavra de compaixão dita a um estranho, todo ato de sacrifício feito por puro amor a Cristo. É a prova cabal de que Deus documenta as lutas secretas daqueles que amam a Ele,
o bem nunca é perdido ou esquecido lá no céu. Uau, isso é lindo demais e traz um consolo absurdo pra gente. Mas, para mantermos a total honestidade da nossa análise aqui, o texto aponta para um outro lado da sala de arquivos também, né? Tem o outro lado da moeda. Existe um relatório de pecados. E se aquela precisão fotográfica se aplica a ele também, olha, brincadeiras à parte, é como se fosse um histórico de navegação cósmico que absolutamente ninguém consegue apagar. É levemente aterrorizante. É muito sério, com certeza. Esse relatório de pecados registra tudo aquilo que a humanidade se esforça tanto, mas tanto, para esconder atrás de portas fechadas. Tudo mesmo? Tudo. O egoísmo disfarçado de generosidade, os deveres que a gente negligencia, a hipocrisia de aparentar ser algo que não se é. O texto diz que até os intuitos secretos do coração sabe, as oportunidades que não foram aproveitadas e até as horas que foram desperdiçadas na frivolidade. Tudo isso é historiado pelo anjo relator. Nossa! Eu devo admitir que, lendo isso, a minha sensação imediata é de um padrão impossível. Pense bem, se cada minuto desperdiçado e cada motivo egoísta está sendo contabilizado ali com precisão matemática, e a régua para medir tudo isso é a imutável lei de Deus, como é que a gente evita o desespero absoluto? É uma carga pesada. A matemática simplesmente não fecha a favor de nenhum ser humano. A impressão que dá é que esse julgamento é, sei lá, uma máquina de condenação. Como a pessoa não vai sucumbir à ansiedade crônica sabendo de um negócio desses? Olha, essa sensação de ansiedade e desesperança é exatamente, milimetricamente, o que o grande acusador quer provocar. Sério? Sim. O texto narra um drama de tribunal indescritível. Enquanto os registros são abertos ali, Satanás assume o papel de promotor de acusação. E ele é implacável. Eu imagino. Ele aponta para o relatório das pessoas e destaca cada falhazinha de caráter. Ele mostra como a vida daquelas pessoas foi, na maioria das vezes, totalmente diferente da vida pura de Cristo. E olha, o argumento legal dele é muito forte. O que ele diz? Ele diz: olhem para esse relatório. Eles quebraram a lei. Eles cederam às minhas tentações. Por direito legal, eles são meus súditos. Eles pertencem a mim. E o pior de tudo é que, tecnicamente, ele tem razão. O promotor não está lá inventando provas, os registros são exatos, como a gente viu. Então, como que Jesus atua como advogado de defesa numa situação dessas? Aí é que está a genialidade divina. Porque ele não pode simplesmente olhar para o pai, ignorar a lei de Deus e dizer: ah, não foi nada demais, vamos dar um desconto e perdoar. Isso destruiria completamente a premissa de que Deus é justo, né? Como Jesus conduz uma defesa bem-sucedida sem comprometer a justiça divina e sem justificar o pecado? É aqui que a gente chega no clímax da nossa salvação. É onde a mecânica da graça divina se revela em toda a sua glória e poder. Jesus não refuta os fatos. Ele não tenta de jeito nenhum diminuir a gravidade do pecado ou dizer que a lei não importa mais. Certo. A defesa que ele apresenta não se baseia na inocência do réu, de forma alguma, mas na substituição. O espírito de profecia explica que Jesus apresenta o arrependimento genuíno daquelas pessoas e a fé que elas depositaram nele. E então, ele faz algo incrível. Ele ergue as suas mãos feridas perante o Pai e os anjos. Nossa. As cicatrizes da cruz são o principal argumento de defesa dele. Exatamente. É de arrepiar. Cristo diz: conheço-os pelo nome, gravei-os na palma de minhas mãos. Ele não pede que o pai simplesmente ignore a dívida, ele declara que a dívida já foi paga. E com seu próprio sangue. Uau! Ele toma a justiça perfeita que é só dele e veste com ela o pecador arrependido. A resposta de Jesus ao acusador é direta e reta. O Senhor te repreende ao Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? É o triunfo absoluto da graça, operando firmemente dentro dos limites perfeitos da lei cósmica. É emocionante demais. E tem um conceito teológico muito brilhante nas fontes que explica como esse processo todo termina
e como o pecado é finalmente erradicado do universo. E isso nos leva direto de volta para as antigas práticas do povo de Israel. Ah, o serviço do santuário terrestre. Isso. O texto menciona muito a figura do bode emissário. Qual é exatamente a conexão entre um ritual antigo no deserto e a conclusão dramática desse julgamento celestial? Olha, essa é uma chave de ouro para a gente compreender o desfecho do grande conflito. Lá no antigo santuário terrestre, o dia da expiação era o dia mais solene de todo o ano. Uhum. Depois que o sumo sacerdote terminava de purificar o santuário com o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado, ele pegava um bode vivo. E esse era o chamado bode emissário. Certo. E o que acontecia com ele? O sacerdote confessava todos os pecados do povo cobertos sobre a cabeça desse bode vivo. E então, um homem levava esse animal lá para o deserto, para uma terra bem solitária, onde ele era simplesmente abandonado. Uma espécie de teatro pedagógico, né? Apontando para o que ia acontecer no futuro. Sim, uma encenação profética e com muito peso legal. Da mesma forma, quando Cristo terminar a sua obra de mediação e o juízo investigativo for finalmente concluído lá no céu, ele não vai simplesmente perdoar os pecados e deixá-los flutuando no universo, sabe? Entendi. Ele vai colocar responsabilidade final, a culpa instigadora desses pecados que já foram confessados, sobre a cabeça do próprio originador do mal, que é Satanás. Usando uma analogia bem moderna, é tipo lidar com lixo tóxico. Como assim? Tipo, você pode limpar a casa toda, você pode até perdoar quem sujou a sua casa, mas aquele resíduo radioativo do pecado, ele precisa ir para algum lugar, né? Jesus remove esse resíduo do santuário celestial e transfere tudo para o responsável original, despachando ele para fora dos limites da cidade para que ele nunca mais possa contaminar o universo. É uma analogia muito precisa, muito boa. E o texto deixa claro que Satanás arcará com a pena final. Ele vai ser banido para uma terra desolada durante 1000 anos e, no fim de tudo, será destruído. É assim que o pecado é extirpado pela raiz. Definitivamente. E a beleza suprema de tudo isso culmina na promessa linda do novo concerto. O espírito de profecia ressalta muito bem que Deus apagará as transgressões e não se lembrará mais delas. Os registros não vão apenas receber um carimbo de pago, eles serão riscados da existência. Glória a Deus por isso. É a resposta esmagadora contra o que o texto chama de fatal sofisma de Satanás, né? Que é aquela mentira desesperadora de que é impossível que o ser humano vença seus próprios defeitos. Com certeza, o que nos traz, inevitavelmente, para a nossa aplicação prática de hoje. Porque todo esse conhecimento sobre santuários, bodes emissários, registros fotográficos celestiais, tudo isso é muito profundo. Mas, na prática, o que isso significa para a nossa vida diária? O texto utiliza um termo muito específico, né? Ele chama os nossos dias atuais de dia da expiação antitipo. E aqui vale uma pausa rápida para a gente explicar esse termo para quem está nos ouvindo. Por favor. Na teologia, o tipo é a sombra, o símbolo, como os rituais antigos lá de Israel que envolviam os sacrifícios de animais. O antítipo é a realidade concreta, o cumprimento final daquele símbolo. Então, viver no dia da expiação antítipo significa que a humanidade atual está vivendo no exato momento histórico em que a realidade daquele juízo final e solene está acontecendo de verdade, agora, lá no céu. Ou seja, a humanidade inteira hoje habita, quer saiba, quer não, a grande sala de espera do tribunal cósmico. Exato. Uma sala de espera global. Então, como é que a compreensão de que esse tribunal está em andamento, agora mesmo, deve mudar a rotina de uma pessoa comum? Como isso deve impactar as decisões que as pessoas tomam numa terça-feira de manhã, sabe? A maneira como gastam o salário, como usam o tempo livre. Olha, o espírito de profecia é extremamente incisivo nesse ponto. Porque se as pessoas realmente compreendessem a gravidade da hora em que a gente vive agora, a postura diante da vida mudaria radicalmente da água para o vinho. O texto nos alerta muito sobre as táticas de distração de Satanás. As cortinas de fumaça dele. Isso. O grande acusador sabe perfeitamente que o tempo dele está acabando e que o juízo está rolando. Então, como ele ataca a gente? Não necessariamente fazendo as pessoas cometerem crimes hediondos o tempo todo, mas mantendo todo mundo perpetualmente distraído. Mantendo as mentes
Anestesiadas, né? Exato, anestesiadas. Ele concebe números planos para ocupar a mente humana. Ele enche a vida moderna com o barulho constante do consumismo, com a busca frenética por posses mundanas, a obsessão louca pela moda e pelas aparências, e aquela ansiedade constante de acúmulo financeiro. É a famosa corrida dos ratos. A de foque apenas e unicamente no que é efêmero. É aquela armadilha clássica de focar no nível do solo, nas coisinhas daqui, enquanto o nosso destino eterno está sendo selado lá em cima. E isso, sinceramente, exige um despertar imediato da nossa parte. Lendo as orientações da Pena Inspirada, a urgência de um preparo individual é quase palpável. A gente sente o peso lendo, né? Sente. A advertência é que aquele espírito leviano e frívolo, o hábito de viver focado no entretenimento superficial, que, vamos ser sinceros, muitas vezes é tolerado até por quem professa ser religioso, isso deve ser abandonado. Não dá mais para sustentar aquilo que muitas vezes chamam de uma profissão de lábios. E o que isso quer dizer na prática de hoje? Em linguagem atual, significa dizer todas as coisas certas lá no culto do final de semana, mas viver exatamente com os mesmos valores do mundo de segunda a sexta-feira. Essa coerência é fundamental e inegociável. O texto diz, de forma muito clara, que não somos salvos em grupos. A pureza ou a devoção de uma família inteira, de uma igreja gigante ou de um grupo de amigos não pode jamais suprir a negligência na vida pessoal de alguém. A avaliação divina é 1 a 1. Cada um por si no sentido da prestação de contas. E isso, cada pessoa precisa examinar o próprio coração, confessar os seus pecados individuais e buscar essa purificação constante. E, de novo, isso pode soar um pouco esmagador para quem nos ouve. Olhar para as próprias inclinações corruptas e tentar subjugar todas elas é uma batalha muito árdua, mas as fontes trazem o equilíbrio perfeito para isso. Trazem mesmo, é muito reconfortante. O espírito de profecia nos lembra que ninguém precisa considerar seus defeitos como algo incurável. Para esse momento exato de luta contra as nossas más tendências, a promessa de Cristo ecoa com uma força absurda. A minha graça te basta. Deus providencia todo o poder necessário para a vitória de quem de fato se submete a Ele. É o equilíbrio perfeito entre a mais alta responsabilidade moral e a nossa dependência total da graça divina. E caminhando aqui para a nossa síntese final, o texto traça um paralelo bem assustador sobre como a história desse mundo vai terminar. Ele compara os últimos dias do juízo com os dias de Noé. Ah, normalidade aparente. Exatamente. As fontes dizem que, no exato momento em que o juízo dos vivos for concluído lá no céu e a porta da graça se fechar para sempre, o mundo aqui fora não vai perceber absolutamente nada. Nada, zero. As pessoas vão estar plantando, construindo arranha-céus, comendo, celebrando casamentos, a economia mundial vai continuar operando, o trânsito vai fluir normal, as redes sociais vão estar lotadas de atualizações fúteis, tudo vai parecer absolutamente rotineiramente normal na Terra. Mas, lá no silêncio do santuário celestial, as decisões irrevogáveis que definem a eternidade já terão sido tomadas. Essa imagem da normalidade cega nos obriga a uma reflexão muito, muito profunda. E, para ilustrar a solenidade desse momento histórico que a gente está vivendo, eu queria convidar quem está nos ouvindo a imaginar a seguinte cena. Claro, vamos lá. Pense numa imensa, majestosa ampulheta de vidro, daquelas bem grandes mesmo. E ela está colocada bem no meio de uma praça central, numa metrópole extremamente caótica e barulhenta. Imagino, muito caos. O ruído do comércio frenético ali em volta, a música super alta das festas, o som constante de notificações de celular e o caos do tráfego. Tudo isso é tão ensurdecedor, mas tão alto, que absolutamente ninguém consegue ouvir o leve, constante e finíssimo sussurro da areia escorrendo dentro daquele vidro. E essa areia caindo representa o tempo da graça concedida à humanidade. Nossa, que imagem forte. E a grande tragédia de tudo isso não é apenas que a areia está acabando, mas é que, quando o último grão de areia finalmente cair,
completando assim a obra mediadora de Cristo lá no santuário, não vai ter explosões dramáticas. Não vai ter um aviso. Não. Não haverá sirenes ou alarmes celestiais tocando para avisar a Terra. Haverá apenas um silêncio cósmico e definitivo, marcando o exato instante em que o destino de cada alma foi selado para todo sempre. Então, a pergunta crucial que o Tribunal Celestial faz a cada coração hoje não é apenas sobre o que nós acreditamos teoricamente, mas a pergunta é: para onde estamos olhando e com que nós estamos nos ocupando enquanto a areia cai? Nossa, uma analogia simbólica, marcante e inescapável. É exatamente o tipo de imagem que tem que ecoar nas nossas mentes em cada pequena decisão do nosso dia a dia. Bom, eu agradeço imensamente pela profundidade, pela clareza dessa análise de hoje. Eu que agradeço o espaço, foi excelente. E a todos os ouvintes do canal Voz do Remanescente, nós deixamos o nosso desafio sincero de que o entendimento desse monumental juiz investigativo se traduza em uma vida diária de exame de coração, de distanciamento das futilidades desse mundo e de uma confiança totalmente inabalável nas mãos feridas do nosso advogado. Fiquem firmes e até o nosso próximo mergulho profundo.